E dentro disso tudo aí que a gente está vivendo hoje em dia, eu posso me sentir um privilegiado, porque chegar a se reformar numa profissão que é tida como a profissão mais perigosa do mundo, né? Muitos buscam esse objetivo. Ninguém entra lá pensando que vai acontecer alguma coisa, né? Mas todos nós, até na nossa vida civil aqui fora, hoje em dia a violência a cada dia aumenta mais e a força policial é importantíssima, é a ponta da lança para que o mal não vença, né? Então a polícia, as polícias, né? Ela tem uma importância muito grande na sociedade. Isso já vem da época de Cristo. A guarda pretoriana era a polícia militar daquela época. Com certeza. Entendeu? Era a polícia militar daquela época. Então a história das polícias antecedem aí, né? Muito tempo. Muitas gerações. Muitas gerações. Cara, eu vivi inúmeros tipos de situações. Né? Minha história começou no próprio concurso em 94, onde era uma época que policiais eram caçados no Rio de Janeiro, né? Aquela época do jornal O Povo, que o pessoal falava que aquele jornal era muito sangrento. O jornal que tossia ele caía sangue, né? Exatamente, isso aí. Eu era metalúrgico, cara. Eu era metalúrgico, metalúrgico. Sério, cara? Trabalhava na extinta Ficap Marvin, que hoje é a L'Oréal, ali na estrada sim. de Adrianópolis. Mas eu venho de uma família de policiais. Meu avô era policial federal, o filho do meu avô, dois dos filhos um era policial civil, o meu pai era policial militar, aí exército. A família tinha uma genética militar. Eu não me ligava muito nisso, não. Mas eram tempos difíceis. 91, aquele famoso presidente Collor, né? Aquele plano verão, ajudou aquela recessão gente, né? econômica, né? E eu estava nessa fase, trabalhando nessa metalúrgica, que era ali do outro lado da rua da minha residência, mas os tempos estavam ficando difíceis. E naquela época, era o último ano, inclusive, que o concurso da Polícia Militar seria ainda a nível de primeiro grau. O Hulk caiu aí, contigo aí, até o Hulk caiu, ele quer ouvir a história. Senta aí, Hulk. Senta aí que o João tá ali, vambora. E aí eu estava vivendo um dilema. Inclusive, nessa época que eu estava trabalhando, eu estava trabalhando lá há muito pouco tempo, e eu fiquei muito tempo desempregado. Porque eu servi em 91 na aeronáutica, fiquei 11 meses, justamente por causa desse período aí do Collor. Pô, eu fiquei 9 meses recebendo, na época, 17 cruzeiros reais. Era o salário do soldado aeronáutica naquela época. Vou te falar que não dava nem para passagem. Nem para passagem. Então, eu falei, pô, isso aqui não vai dar. Na época eu já tinha um relacionamento, a companheira já estava grávida do meu primeiro filho, e aí eu tive que ganhar o mundo. Fui trabalhar numa empresa de transporte que também se extinguiu naquela época por causa dessa situação econômica do país. Eram 8 filiais e foram fechando. Eu trabalhava no Mercado São Sebastião na época, era digitador. E aí, pum, mandado embora, as filiais fechando. Aí eu fiquei quase um ano desempregado, quando eu consegui essa vaguinha ali na extinta Ficap Marvin, através de amigos e através do futebol. Que eu sou até hoje um dos melhores goleiros da região, mesmo com 52 anos. Que é isso? E naquela época... Já tem outra parada que o cara tá aí, ó. E naquela época eu fui convidado para ir para a Ficap, porque naquela época existia aqueles campeonatos industriais que as empresas jogavam, né? Disputavam. E eu, naquela época ali, jogando bola ali na região, goleiro, ninguém quer ser goleiro, né? Então, quando aparece um bom goleiro, né? Eu chegava às 8 horas da manhã no campo, só saía 8 da noite. Tinha fim de semana que eu jogava 3, 4 partidas. Nossa. Não vai embora não, agarra pra gente. Verdade. Não vai embora não, agarra pra gente. E aí, por causa disso, os caras me viram, e eles tinham 2 quadros na época e me convidaram. Cara, vem trabalhar com a gente aqui e tu vai ser o goleiro de um dos quadros nossos. Topei na hora, desempregado. Desempregado, né? Na onça. Do lado da minha casa. Irmão, fui com força. Pô, mas quando eu descobri o que era ser metalúrgico, É doído, né? É doído, irmão. É doído. É outra realidade. Outra realidade. E assim,
a gente vai estudando, a gente está visando sempre o melhor, né? Então a gente não... Eu me preparava naquela época, eu estudava, tal, eu já estava um pouquinho mais à frente a nível de estudo, de conhecimento. Ficaria ali ainda alguns meses, e aí veio a informação que era o último ano do concurso da Polícia Militar nível de 1º grau. Seria a última etapa, o último concurso da Polícia nível de 1º grau. Eu teria, óbvio, outras oportunidades, mas se era o último concurso a nível de 1º grau, o próximo já seria mais difícil. Positivo. O próximo já seria muito mais difícil. Então eu falei, bom, vamos nessa oportunidade aqui, porque a situação do país também não estava legal.